O retorno assombrado do defunto. A verdade sinistra sobre sua dívida amaldiçoada. As noites na Rocinha costumavam ser tranquilas, mas desde que as sombras do passado começaram a sussurrar entre as vielas, tudo mudou. Ana, uma jovem mãe solteira de 28 anos, tinha uma vida corrida, equilibrando seu trabalho como vendedora em uma loja de bairro e a criação de seu filho Lucas. No entanto, uma sensação estranha se instalou na comunidade, uma inquietude que a fazia acordar com o coração disparado no meio da noite, ou apenas o silêncio ameaçador que parecia espreitar atrás de cada esquina. Desde a volta de Vítor, um defunto querido, murmúrios sobre dívidas amaldiçoadas começaram a percorrer os corredores de madeira das casas. Barulhos estrondosos começaram a rasgar a calma noturna, vidros quebrando, risadas distantes, uma sensação de que algo estava ali, observando. As janelas pareciam sussurrar coisas que nem Ana ousava ouvir. E Dona Etelvina, a velha do andar de baixo, começava a recitar suas orações de maneira ainda mais intensa, como se quisesse afastar algo que a comunidade não podia ver. O que será que está acontecendo? Pensava Ana, sentindo o suor frio escorrendo por sua espinha ao ouvir um grito à distância, ecoando em meio aos prédios apertados. Certa noite, enquanto alimentava Lucas, um estrondo a fez pular. Ela correu até a janela e viu o reflexo de um vulto passando rapidamente. Suas mãos tremeram e o prato caiu no chão, estilhaçando-se. O medo envelopou-a como um cobertor pesado e gelado. Lucas, com olhos arregalados, apanhou a boneca, apontando com o dedinho largo para o escuro da sala. Mãe, quem está ali? O que era aquele barulho? Era só sua imaginação ou algo mais? O terror a paralisava, mas sua mente logo voltou àquilo que todos sussurravam, a dívida de Vítor que ainda pairava como uma sombra sobre a Rocinha. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana não sabia o que fazer. Com as autoridades desinteressadas e corruptas, a comunidade estava à mercê de forças que não compreendia. O clima pesava, e a cada esquina, uma história não contada parecia se entrelaçar ao destino de todos. Outra noite, enquanto tentava dormir, sentiu a presença de algo. Um cheiro forte, como de carne podre, que a fazia revirar-se na cama. Um grito distante ecoou, e a imagem de Vítor começou a aparecer em seus sonhos, oleoso e maldito, exigindo algo que ela não podia dar. Em uma noite especialmente densa, o vidro da janela se quebrou, e um vento gelado invadiu o quarto. Ela foi puxada para o escuro, e Lucas apenas balançava a cabeça, incapaz de entender o que estava acontecendo. Correndo pela Rocinha, fugindo não só do que a assombrava, mas dos segredos sujos que poderiam desmoronar toda a comunidade, Ana se viu à beira de saber uma verdade que poderia selar seu destino e de Lucas. Enquanto se preparava para enfrentar um encontro aterrador que mudaria tudo, a voz de Dona Etelvina ecoou na sua mente. Cuidado com o que você deseja. Logo, ela perceberia que o verdadeiro terror não estava apenas no sobrenatural, mas na própria humanidade, e as revelações que estariam por vir poderiam decidir o futuro da Rocinha. Ana saiu de casa, o coração acelerado e as mãos trêmulas. As sombras se estendiam e se contorciam lamentosas pelas vielas, e a Rocinha, que já foi um lar acolhedor, agora parecia uma prisão. Cada passo ressoava como um alerta de que era observada. O silêncio intenso era interrompido apenas pelo sussurro do vento que passava por entre os prédios, como se contasse segredos que não desejava que fossem revelados. Ao chegar à esquina, viu Dona Etelvina de pé, envolta em um manto escuro, a cabeça baixa, murmurando orações com fervor. Ana hesitou, mas a velhinha parecia perceber sua inquietude e a chamou. Ana, minha filha, vem aqui. Há coisas nesta noite que não são humanas. As palavras da mulher ecoaram na mente de Ana, uma advertência que ela não podia ignorar. Vítor, ele está atrás de mim. Não posso ficar assim, disse Ana, com a voz entrecortada. Ele quer o que é dele, murmurou Dona Etelvina. A dívida dele não foi quitada, e ele busca almas. Fique longe dos lugares escuros, criança. O que você encontrar pode não ser o que parece. Ana não compreendia completamente,
Mas havia um peso nas palavras da velha que a fez sentir um frio na espinha. Quando voltou a caminhar, as sombras pareciam se adensar ao seu redor, como se a estavam engolindo. A noite avançava, e os ruídos que antes pareciam distantes, agora se aproximavam. Risadas zombeteiras soaram de algum lugar, seguidas por um grito horripilante. Aterrorizada, ela se virou e viu uma figura encapuzada atrás de um poste de luz. Uma presença que parecia sugerir uma noção de presença familiar. Uma memória que aparecia como um eco distante. O olhar misterioso do vulto penetrava a escuridão, e Ana sentiu seu sangue gelar. "Quem é você?" ela gritou, mas a figura não respondeu. Em vez disso, deu um passo à frente, e o coração de Ana disparou. "Vitor." A figura hesitou, mas então, um sorriso cruel se formou sob o capuz. "Você se lembrou de mim. Quero que você saiba. A criança deve pagar a dívida." As palavras pronunciadas com um tom repleto de prazer, como se a dor alheia fosse um banquete. Ana começou a recuar, cada vez mais rápido, até que um dos pneus de uma bicicleta na calçada a fez tropeçar. O vulto se aproximou e a risada tornou-se mais intensa, cheia de escárnio. Em um movimento desesperado, ela se levantou e correu em direção ao prédio. O eco das risadas e os gritos continham um tom ameaçador, a sensação de que o passado estava retornando com vingança. Ao chegar em casa, trancou a porta e desabou no chão da sala, ofegante. Lucas estava ali, coçando os olhos sonolentos. "Mãe, o que aconteceu?" ele perguntou, confuso. "Está tudo bem, meu amor, só foi um susto", mentiu Ana, ao mesmo tempo que seu coração não parava de acelerar. Mas algo dentro dela sabia que não estavam a salvo. O que ela não podia imaginar era que a dívida de Vitor não era apenas sobre dinheiro, era uma troca sombria. Ela olhou para Lucas, que estava agora de pé, segurando sua boneca, e a angústia cresceu em seu peito. O que se aproximava não era apenas um espírito à cata de vingança. Poderia ser o fim da inocência do seu filho. O peso do destino deles estava prestes a se revelar, e quando a luz começou a piscar, esteve certo de que a noite não havia terminado. Era apenas o começo. Ana levantou-se, o olhar fixo na porta, e viu uma sombra se moldando sobre a luz. "Mãe!" A voz de Lucas se quebrou. Nesse momento, a porta rangeu, e a verdade aterradora de que o passado e o presente estavam conectados deixou Ana em estado de alerta. O que aconteceria quando a sombra finalmente cruzasse o limiar? Um novo grito ecoou em meio ao silêncio, e qualquer esperança de que a situação pudesse melhorar se dissipou num sopro de ar gelado. Ana segurou a respiração, enquanto as paredes da sala pareciam pulsar junto com o seu coração. A porta rangeu mais uma vez, e a sombra se contorcia, como se estivesse tentando tomar forma. Lucas olhava fixamente, os olhos arregalados, cercados pelo medo que começava a envelopá-lo também. O brinquedo que ele segurava, a boneca, deixara de ser uma companhia inocente e se tornara um símbolo de temor. "Ana, a luz está piscando de novo", Lucas sussurrou, sua voz quebrada, como se ele tivesse sentido a mesma angústia vinda de algum outro lugar. O brilho das lâmpadas vacilou mais uma vez, e em resposta, a sombra pareceu se agitar, como se estivesse animada por alguma energia maligna. "Fique atrás de mim, Lucas", ela gritou, a adrenalina vertendo em suas veias. Era tudo o que conseguia pensar. O instinto maternal se sobrepunha ao terror. O desconforto na sala era palpável, um peso que poderia fazer suas pernas fraquejarem. A porta começou a tremer, como se algo quisesse entrar. O som da madeira rangendo parecia um grito por ajuda, um lamento por dias melhores que não existiam mais. Ana, em um ato desesperado, correu até a janela. Olhou para a rua, tudo parecia normal, exceto por a escuridão que se acumulava, mais espessa a cada instante. O ar frio invadia a casa, e um odor putrificante começou a se espalhar. O sonho de voltar para casa agora pareceu irreal. O corredor que levava ao apartamento do lado passara a parecer um labirinto de terror. Sombras dançavam nas paredes, visões torturantes que se confundiam com os pesadelos que já a assombravam. Uma risada distante cortou a tensão, e ela sentiu o chão tremer sob seus pés. "O que você quer de mim?" Ana gritou para a porta, sua voz ecoando de forma quase desesperada. Um silêncio a sufocou em resposta. Mas, de repente, uma voz familiar respondeu. Era ela mesma. Um sussurro quebrado que reverberava em sua mente. "Você deve escolher, Ana." "Escolher o quê?" balbuciou. O silêncio ao redor tornava-se ensurdecedor.
fazendo seus pensamentos se confundirem cada vez mais. A mente de Ana girava, incapaz de entender a verdade aterrorizante que se apresentava. Então, como uma cortina que se ergue para revelar o pânico, a porta se abriu com um estrondo. A figura encapuzada estava lá novamente. Era Vítor. Mas agora sua forma se moldava e mudava, com rostos e expressões amalgamando-se na escuridão. Seus olhos brilhavam num tom vermelho, ardendo como brasas. "Ah, Ana, você me fez esperar tempo demais", disse ele, a voz ecoando como um gotejar de água insistente. "Vamos resolver isso de uma vez por todas." Ana sentia um estremecimento. A figura não só havia preenchido o espaço, mas parecia ter se fundido com o medo em seu coração. "A criança, você vai me entregar a criança. Assim, a dívida será paga." A mãe olhou para Lucas, que agora tremia. Isso não podia ser real. O que Vítor queria era ele, seu filho. Um dilema feroz se estabeleceu em sua mente. Qualquer coisa para salvar Lucas, mas o que isso significaria para ela? O que Vítor se tornaria? "Eu nunca deixarei você levar meu filho", gritou ela, fechando os punhos. O sorriso de Vítor se alargou, e a risada irrompeu, agora mais alta e mais cruel do que qualquer estrondo. "Você se engana, Ana. Quando fui embora, não era só a minha vida que estava nas suas mãos. A dívida não é apenas uma troca, é um pacto." O chão se agitou sob seus pés, e Ana percebeu que o tempo estava se esgotando. As paredes da sala pareciam se aproximar, o espaço se contraindo em um feitiço de morte. A figura de Vítor começou a se desvanecer, mas seu olhar intenso penetrava cada parte dela. "Lembre-se, você deve escolher." E nesse momento, o eco de risadas voltava a ressoar, deixando Ana à mercê de uma decisão aterrorizante. À medida que as sombras se espremiam, uma ligeira brisa gelada sussurrou por seu ouvido, revelando segredos antigos e obscuros. Ana sabia que a próxima escolha não seria fácil, mas a hora se aproximava. Qual seria a verdadeira dívida? O quão longe Ana iria para proteger Lucas? O terror não dava trégua, e Vítor ainda estava muito próximo. Ana sentiu o peito apertar com a intensidade das palavras de Vítor. O ar parecia gelado, como se o próprio espírito da escuridão a envolvesse. O que ele queria dela? Ela olhou para Lucas, sua expressão incrédula misturando-se ao desespero. O garoto segurava a boneca como se sua vida dependesse daquilo, os olhos cheios de lágrimas, refletindo a mesma sombra que assombrava Ana. "Lucas, você precisa ficar comigo. Não deixe essa coisa te pegar." Ana gritava, mas sua voz estava afogada no eco de risadas que rondavam a sala, um som quase hipnótico que deixava o ambiente mais opressivo. Vítor, agora mais uma sombra do que uma forma sólida, moveu-se graciosamente, como se dançasse entre o espaço e o tempo. "Ah, Ana, seu amor é notável, mas não pode salvar a criança do seu destino. Há um poder que você não compreende, uma maldição que a atinge. Apenas entregando-o a mim, você poderá se livrar disso. O que você escolherá?" Ana balançou a cabeça, o medo quase a paralisando. "Eu não vou entregá-lo. Ele não é uma moeda de troca." Sua determinação gritava mais alto do que o pânico, mas dentro dela, dúvidas surgiam. O que aconteceria com Lucas se a sombra ganhasse força, se o peso daquela dívida caísse sobre eles, pesasse mais do que o corpo do próprio Vítor? "Você já fez isso antes, Ana. Não se esqueça do que aconteceu da última vez." A voz de Vítor era suave e insinuante, como um veneno lentamente infiltrando em seu ser. "Você poderia estar livre, você poderia viver." Mas lembrou-se das atrocidades, da dor que ele trouxe à sua vida. O passado se ergueu como um espectro, imagens quebradas que a atormentavam. Ana não poderia permitir que seu filho fosse o próximo a ser consumido. Em um impulso, Ana agarrou a boneca de Lucas e, com força renovada, a atirou contra a porta. "Não, não você, não a minha família!" gritou. O brinquedo se estilhaçou ao impacto, e uma onda de frios atravessou a sala. Vítor emitiu um grito torturante que soou como 1000 vozes em agonia. Ele começou a se contorcer, a forma mais pálida e difusa do que antes, e as paredes tremeram ao seu redor. Ana viu uma brecha de luz escapar entre as fissuras da escuridão e sentiu o chão se agitar sob seus pés. Não era só um confronto, era uma luta pela vida. Lucas, agora aos prantos, agarrou a mão da mãe. "O que está acontecendo, mamãe? Eu tô com medo." "Eu sei, meu amor, e eu não vou deixar que isso acabe assim." A determinação saiu do fundo da alma dela. A luz começava a se expandir, conforme Vítor parecia forçado a recuar, mas mesmo assim, as risadas ecoavam e a sombra não esmorecia. "Ana,
Você não pode lutar contra o inevitável. A voz dele era como um lamento se arrastando pelas paredes, cada sílaba uma promessa de dor e desespero. Mas a coragem crescente dentro de Ana estava prestes a romper qualquer barreira. Tomando um profundo fôlego, ela sussurrou uma súplica. Por favor, me dê força. O que veio a seguir foi um relâmpago de luz pulsante, uma energia vinda do nada que parecia cortar através da escuridão. Então, Ana notou a sombra começando a se dissipar, mas lágrimas escorriam em seu rosto. Era tarde demais. A escolha dela poderia estar custando a própria vida. E, no exato momento em que a luz parecia finalmente prevalecer, Vitor fez um último movimento, seus olhos vermelhos brilhando intensamente. Você não escapará. Afinal, você deve escolher, Ana. O que você está disposta a sacrificar? Ana hesitou, a escolha diante dela tão clara quanto aterradora. E então, a sala começou a ser engolida novamente pela escuridão. As risadas se tornaram gritos, e Lucas a olhando sem entender o que isso tudo significava. O que você fará, Ana? O que você realmente escolherá? A tensão aumentava, o tempo esgotando-se, e Ana percebeu que a verdadeira dívida estava prestes a ser cobrada, talvez não pelo que ela queria, mas pelo que ela precisava. Qual seria a sua resposta em meio a este horror? A sala começou a tremer, como se o próprio edifício fosse sugado por uma força invisível. Ana sentia a luz forte em suas mãos, mas era como se a escuridão ao redor estivesse faminta. Vitor gritava, cada vez mais alto, cada vez mais envolvente, um som que prometia desespero e a mais profunda de todas as agonias. Era uma batalha não apenas física, mas uma luta por almas, uma luta pela essência de tudo que Ana amava. Você tem uma escolha, Ana, Vitor anunciava, provocando. O que vale mais, o amor por seu filho ou a sua própria vida? Você sabe que pode salvá-lo, só precisa abrir mão de algo ou alguém. A mente de Ana girava e o coração pulsava freneticamente. Ela olhou para Lucas, que tremia, segurando sua mão tão forte quanto podia. As lágrimas escorriam pelo rosto do menino, e ao olhar em seus olhos, Ana viu o reflexo do terror que a consumia. Ela precisava agir. Os gritos de Vitor aumentavam, outros sussurros surgindo, prometendo a liberdade que nunca viria. O ar parecia ficar mais pesado, como se cada respiração a estivesse afundando ainda mais na escuridão. E se você simplesmente deixar isso tudo para trás? A voz de Vitor sussurrava, cada palavra uma tentação. Nunca mais terá de se preocupar, apenas me entregue a criança. Ana não queria acreditar. A dor do passado se misturava com as sombras do presente, e enquanto a imagem de seu passado desmoronava, recordou-se de sua mãe, das promessas quebradas e do mal que Vitor já trouxera um dia. Essa dor não a impediria de lutar. Com uma nova resolução, ela se virou para Lucas. Fique calma, meu amor. Tudo vai ficar bem. Nós vamos sair dessa. Mas ela não sabia se acreditava na própria afirmação. Enquanto falava, buscou qualquer fragmento de força dentro de si. O que poderia fazer em nome do amor? O que estaria realmente disposta a entregar? Uma onda de energia a atravessou, a conexão com sua mãe, com a ancestralidade, com todos que estiveram ao seu lado em momentos de dor. Aquilo era mais forte do que a pura escuridão que Vitor trazia. Eu não vou te deixar vencer. Eu não vou entregar meu filho. No mesmo instante, uma lança de luz irrompeu pela sala, visível até mesmo para os olhos perturbados de Lucas. Ela não era apenas luz, era um símbolo de esperança, uma manifestação de amor impossível de se apagar. Vitor arqueou o corpo, como se uma força invisível o estivesse puxando para trás, mas logo ele se recompôs, seus olhos brilhando mais do que nunca. Você realmente acha que pode se livrar de mim? Você sabe que essa luz é apenas um lampejo diante da escuridão que eu represento? Eu vou lutar, de qualquer jeito, gritou Ana. Com suas últimas forças, ela direcionou a luz em direção a Vitor, que parecia se derreter, mas era um derretimento acompanhado de risadas sinistras. Se você desejar ir adiante, precisará fazer um sacrifício ainda maior, uma escolha que não será só sua, mas de todos nós.
O eco de suas palavras preenchia o espaço, e Ana sentiu uma onda de desespero. O que mais ele poderia querer? A luz que irradiava começou a enfraquecer, e o chão sobre os pés de Ana parecia se abrir em uma fenda. O que Vitor sabia que ela não sabia? Ela, que acreditava ter o controle, agora estava vivendo uma ilusão. Se você não fizer a escolha certa, Ana, a próxima vítima pode ser o seu próprio filho. A última ameaça ecoou, e o pânico se instalou em seu coração. Ela sabia que Vitor jogava com seus medos, mas era impossível ignorar o terror. Ana entendeu que a batalha estava longe de acabar. A escolha que pairava no ar se tornava cada vez mais pesada. As risadas de Vitor pareciam ressurgir e uma sombra mais densa cercava a sala. Qual será seu sacrifício, Ana? O amor de sua vida ou a vida do seu filho? Ela se sentia cada vez mais perdida. A escuridão parecia aplaudir sua incerteza, e Ana percebeu com horror que a escolha tinha que ser feita e não havia como escapar. O que ela realmente estava disposta a perder? E com isso, o que exatamente essa escuridão estava esperando dela? O chão se abria sobre os pés de Ana, como se um abismo estivesse prestes a engoli-la e Lucas. O pânico era quase palpável, uma pressão nos pulmões que tornava difícil até mesmo gritar. A risada de Vitor ecoava em suas orelhas, uma cacofonia de desespero que se misturava com seus próprios pensamentos. O que ele queria de verdade? Quais eram as regras desse jogo macabro? Vitor se aproximou, seus olhos agora parecendo buracos negros, absorvendo toda a luz à sua volta. Você não tem escolha, Ana. Faça o sacrifício agora e com isso eu prometo que não haverá dor. Lucas será salvo. Ele estendeu a mão, mas a imagem se distorcia, como fumaça levando o que restava de esperança à ruína. Você não pode confiar nele, uma voz sussurrou, parecendo vinda do próprio coração de Ana. Era sua mãe, a lembrança de cada conselho, cada alerta contra a escuridão. O que ela não teria dado para estar ao lado dela agora? Ana sentia que cada batida do seu coração ecoava na fenda aberta no chão. O que devo fazer? O que ele quer, afinal? Pensou desesperada por uma resposta. Uma escolha entre se sacrificar ou sacrificar Lucas parecia uma armadilha cruel. O ambiente ao redor começava a girar, e, de repente, a sala estava cheia de figuras sombrias, sussurrando segredos e medos em um idioma desconhecido. Eram almas perdidas, aquelas que, assim como ela, poderiam ter feito escolhas diferentes. Fizeram pactos com a escuridão e falharam. Ana não queria se juntar a elas. Olhe para seu filho, Vitor exclamou, o tom de seu sorriso um misto de gozo e raiva. Analise a situação. Ele está acreditando em você. Mas veja, o que acontece quando a luz se apaga? Ana seguiu seu olhar e viu Lucas novamente. O menino estava agora agachado no chão, balançando-se como se sufocasse sob o peso do terror. A cena a paralisou. O amor por ele queimava como uma fornalha, mas como salvá-lo sem perder a si mesma? Eu nunca vou me render a você, gritou Ana, tentando reunir suas forças. A luz em suas mãos piscava e falhava, mas uma ideia tomou conta dela. E se o sacrifício não fosse dela, mas sim algo que Vitor estava esperando? Algo que poderia virar o jogo. A sua força é minha fraqueza. As palavras subiram, quase que em um clamor. Se você quer meu filho, então terá que passar por mim. Uma explosão de luz foi liberada, quando decidiu se focar no amor que sentia por Lucas. Um amor capaz de iluminar a escuridão, mesmo que temporariamente. A sala tremeu. Algo dentro da estrutura pareceu lamentar sua resistência. Vitor recuou, as sombras ao seu redor hesitando. Você realmente quer fazer isso? A escuridão não perdoa Ana. As vozes começaram a murmurar, dizendo que era um sacrifício fútil. Mas a determinação de Ana cresceu, como uma chama que se nega a ser apagada. Não, Vitor, vou usar esse amor para te derrotar, e isso me fará mais forte. E nesse momento, enquanto a luz começou a brilhar de novo, um eco se propagou pela sala. Uma sensação de que algo estava prestes a ser revelado. O pânico nos olhos de Vitor se misturava com um ímpeto descontrolado, como se ele estivesse perdendo uma parte de si mesmo. Ana sentia que a batalha se intensificava, mas havia algo mais, algo ainda mais sinistro à espreita. Ela começou a entender que sua escolha não estava apenas ligada a ela e Lucas. Um poder além de sua compreensão estava prestes a ser liberado,
e as consequências poderiam ser devastadoras. Saiba, Ana, Vitor sussurrou. Sua voz agora um leve tremor. A luz que você luta com tanta força só revelará o que está escondido. Você não sabe quem realmente está por trás disso tudo. Não sabe. Enquanto uma sombra arrastadora se movia por trás dele, Ana percebeu que seu amor poderia não ser suficiente. O que você quer dizer com isso? O medo agora lhe apertava a garganta. As palavras de Vitor pairavam no ar, e uma nova sombra começou a surgir em meio à luz, mais escura, mais ameaçadora. O que mais estava por vir? E qual o verdadeiro preço que Ana teria que pagar pela liberdade de Lucas? A resposta dançava nas bordas de sua percepção, mas não era algo que a luz poderia revelar. Ana sentiu o chão tremer novamente, como se as paredes da sala fossem atiradas para um mundo onde a lógica não existia. As sombras, agora mais densas, contorciam-se, moldando figuras grotescas que pareciam rir de sua aflição. O coração dela batia descompassado, pulsando em um ritmo que ecoava em sua mente, como um aviso para o que estava por vir. Você não sabe o que está invocando, Ana, Vitor gritou, um sorriso torto se formando em seu rosto, enquanto a escuridão à sua volta parecia ganhar vida, como tentáculos buscando se agarrar às esperanças de Ana. A voz dele ecoava, se arrastando em sua psique. Apenas desista e salve o menino. As palavras se transformaram em um sussurro ensurdecedor que preenchia a sala, um zumbido que se infiltrava por seus ouvidos, a mente tentando encontrar uma saída. Mas não era só ele que estava ali. A presença que havia se manifestado atrás de Vitor era algo que Ana não conseguia identificar. Uma sombra, mais escura do que o próprio medo, começava a se materializar, mostrando contornos humanos, mas sem uma forma clara. Era como se tivesse absorvido toda a luz ao seu redor, tornando tudo ainda mais opressivo. Você acha que pode vencer? A sombra sussurrou, uma voz que parecia ressoar com a dor das almas perdidas que a rodeavam. Ana fechou os olhos por um instante, tentando se lembrar do amor que a havia guiado até ali, mas a escuridão ameaçava consumir suas lembranças, e por um momento, a esperança da liberdade de Lucas vacilou. A visão de Lucas balançando-se no chão a torturava. Não, eu não vou deixar você levar meu filho, Ana gritou com toda a força que lhe restava. O amor materno pulsava em suas veias como uma chama acesa. E mesmo quando tudo parecia perdido, uma nova ideia surgiu em sua mente. E se a chave para derrotar essas entidades ocultas fosse a verdade que Vitor tanto temia? Você está escondendo algo, Vitor. A voz dela ficou mais decidida. Você não é o mestre deste jogo. Tem um poder que não controla. Eu posso sentir isso. As sombras hesitaram brevemente, e a sala pareceu prender a respiração. Vitor, por outro lado, mostrou-se mais agitado. Cale a boca! Você não sabe com quem está lidando. A luz, por um instante, brilhou com mais intensidade, ofuscando a escuridão que cercava Ana. Essa luz parecia pulsar em resposta à sua determinação, como se reconhecesse o poder oculto dentro dela. E mesmo sem entender completamente, Ana sentiu que tinha que confrontar a verdade. Quem é você de verdade, Vitor? O que você fez? Perguntou, tentando desvendar o enigma que cercava o jovem. Os olhos de Vitor brilharam com uma mistura de medo e desprezo. Você não quer saber. Você não tem ideia do que minha vida foi. Estou aqui por um motivo muito maior do que você pode imaginar. A presença sombria atrás dele continuava a se aproximar, e Ana sentia um frio na espinha. O que aquilo significava? O que mais ele ocultava? Atrás de Vitor, a sombra começou a se agitar, seu contorno ganhando forma, um semblante que se assemelhava a rostos conhecidos, mas distorcidos. Ana reconheceu entre eles a imagem de sua própria mãe, com os olhos tristes e cheios de desespero. Mãe? Sussurrou, o ar ao seu redor agora mais denso e pesado. Ana, cuidado! A imagem gritou, mas a voz soava distante, retorcida pelo desespero. Ana não sabia se aquilo era uma ilusão ou uma manifestação real, mas cada instante parecia levar mais vidas.
O peso do tempo a oprimia de um jeito que fazia seu coração querer parar. Lucas estava ali, indefeso. Afinal, essa batalha não era só dela. A resposta de Vitor se perdeu em gritos de desespero que preenchiam a sala. Você não pode sair. Esse é o seu destino. Os ecos de almas perdidas aumentaram, e Ana percebeu que a única saída poderia ser um sacrifício, mas não só dela. Era preciso expor a verdade. Seja quem você for, eu não vou desistir. Você não tem poder sobre mim e Lucas. O desespero favorecia a ousadia. Liberte-nos. Enquanto a sussurrar da verdade se espalhava como um incêndio, a sombra finalmente avançou, e uma risada cruel se espalhou pela sala. O que aconteceria quando a verdade finalmente fosse revelada? E que outros horrores estavam prestes a emergir das profundezas? A sala começou a tremer, como se o próprio espaço fosse um ser vivo, reagindo ao clamor de Ana. O tempo parou, e a resposta que ela tanto buscara parecia ao alcance das mãos. Mas a que custo? O tremor da sala intensificou, conforme se desenrolava uma batalha titânica entre o amor e o medo, cada nuance sobressaindo na espessa neblina de desespero. As risadas cruéis das sombras reverberavam, alimentando-se da agonizante briga dentro de Ana. Enquanto os contornos deformados de rostos familiares dançavam ao redor de Vitor, um novo terror se armava nas profundezas do seu ser. Não, fique longe de mim, Ana gritou, observando horrorizada sua mãe se debater entre as mãos das sombras. O ar ficou frio e denso, como se o próprio breu estivesse tentando sufocá-la. Vitor, em meio à turbulência, fez um movimento brusco, e as sombras começaram a se dissolver em fios de escuridão, quase como se fossem puxadas por um ímã invisível. Os rostos conhecidos se distorciam em expressões de dor e desespero, como serpentes retorcidas. Os olhos de Ana se fixaram nos de sua mãe, e uma onda de força surgiu dentro dela, uma determinação cega que queimava. Mãe, se você está aqui, me ouça. Precisamos vencer isso juntas. As palavras escapavam de seus lábios, quebrando a espessura do pânico que cercava a sala. A figura materna hesitou, e naquele breve momento de clareza, Ana percebeu que a ligação entre elas era mais forte do que qualquer sombra. Vitor, você está fazendo isso com ela. Pare! Sua voz soou como uma flecha, direta e certeira. Você me forçou a isso, Vitor gritou, seu semblante se contorcendo em uma mistura de raiva e desespero. Você não entende que não sou eu quem controla isso? Está além do meu alcance. A sombra, entretanto, parecia se alimentar da vulnerabilidade dele, sua presença se expandindo a cada palavra. Os sussurros tornaram-se gritos ensurdecedores, todos clamando por liberação. Ana sentiu um frio na barriga ao perceber que as memórias de suas próprias escolhas estavam presas naquele lugar, torturando os que amava. Você não tem poder sobre mim, Ana repetiu, tentando silenciar a tempestade de vozes que ecoavam na sala. O chão tremeu mais uma vez, e pela primeira vez ela viu uma fraqueza no olhar de Vitor. Era como se, ao confrontá-lo, ele começasse a desmoronar. As sombras pareciam hesitar. Uma pulsação rítmica de luz tingia a sala com cores que fugiam do escuro. Ana respirou fundo, e um novo lamento ecoou de sua mãe. Ana, a verdade tem um preço! A voz da matriarca se perdeu em um turbilhão de gritos. Eu aceito! Qualquer coisa! Apenas me dê Lucas de volta! Ana explodiu, seu coração disparado preenchendo cada canto da sala. Vitor caiu de joelhos, a carga das sombras parecendo esmagado, e a entidade que o cercava finalmente se manifestou completamente. Era uma amálgama das dores que o rodeavam, mas também um eco distante de vidas passadas, perdidas. Você deseja saber a verdade? Então prepare-se. Todo sacrifício exige uma escolha, Ana. A voz sombria soou, agora clara, e a cada sílaba um fragmento de luz piscava na escuridão. O que você quer dizer? Ana forçou, agora mais que nunca disposta a saber. Nesse instante, a sala se iluminou com um brilho ofuscante, e por um momento fugaz, as sombras recuaram, deixando um rastro de dor e sofrimento. Vitor, o que você escondeu? O que você fez para nos prender aqui? Ana questionou, sem conseguir desviar o olhar da criatura que se formava cada vez nítida à sua frente, uma sinfonia de vida e morte. Você não pode salvar o menino sem entender o que sou! Vitor gritou, sua voz distorcida como se fosse consumida pela própria escuridão. Então, a sala sacudiu novamente,
E ao fazer isso, Ana viu, em uma fração de segundo, uma visão aterradora, uma árvore de almas humanas entrelaçadas, uma árvore que guardava segredos que deveriam ser revelados, e no centro dela, um brilho familiar. Lucas! Ela gritou, estendendo a mão, mas antes que pudesse dar o próximo passo, o chão se abriu, um abismo formado pela verdade. O que Ana descobriria na queda poderia ser sua salvação ou sua ruína. O que mais você esconde, Vitor? A pergunta ecoou pela sala, antes do silêncio engolir todo, deixando apenas o som de seu próprio coração batendo. O que aconteceria quando o horror finalmente se revelasse? Ana sentiu seu corpo despencar no abismo, o ar escapando de seus pulmões, enquanto as sombras rugiam ao seu redor. Seu coração batia descompassado, a adrenalina pulsando em suas veias. A escuridão engoliu tudo, cada som, cada luz, até que por um momento ela não era nada. Quando finalmente aterrissou, o impacto foi como um sopro de vida retornando para seu corpo. Ela se levantou atordoada. Ao abrir os olhos, viu-se em um lugar que não remetia a nada familiar, mas a uma versão distorcida de sua infância. As paredes eram cobertas com retratos familiares rasgados que sussurravam memórias distorcidas. O cheiro de mofo e decadência pairava no ar, enquanto o chão ranixia sob seus pés como se estivesse executando um aviso. "Mãe!" Ana gritou, mas sua própria voz soava como se estivesse presa nas paredes. A figura de Vitor apareceu em um canto, sua expressão uma mistura de dor e alívio. "Você não deveria estar aqui. Não é seguro." Ele parecia mais humano agora, longe das sombras que o oprimiam anterior. Mas o que exatamente Vitor estava escondendo? "Vitor, o que aconteceu com Lucas? Você precisa me ajudar." As palavras saíram num turbilhão, seu desespero tomando conta. "Eu não sei onde ele está," Vitor respondeu, a voz quase implorando. "Mas há algo que você precisa entender. Essa casa, ela guarda os segredos das almas que morreram aqui. Every choice leads to pain." Ana se virou para encará-lo. "Que dor, que escolhas! O que está acontecendo?" Ele hesitou, e nesse instante as sombras começaram a pulsar com mais intensidade, como se estivessem se alimentando do medo que emanava de cada um dos dois. "Eles estão me contando a verdade sobre você, sobre nós." As paredes começaram a se contorcer, formando rostos familiares que murmuravam interminavelmente. "Você precisa ouvir." Ana sentiu uma onda de raiva e confusão. Era uma luta interna, uma batalha entre querer saber a verdade e o medo do que ela pudesse descobrir. "O que eles estão dizendo, Vitor? Me diga agora!" Em um gesto desesperado, Vitor estendeu a mão para tocar as paredes. Assim que fez isso, os sussurros se tornaram gritos. "Você fez uma escolha que deixou cicatrizes. Cada uma delas é um preço a pagar." As sombras se contorceram, formando uma imagem na parede. Uma criança, cercada de dor e solidão. Ana não precisou ver o rosto para saber quem era. Lucas! As memórias começaram a invadir sua mente, como ondas arrastando-a contra as rochas. O dia em que Lucas desapareceu. A decisão que ela tomou na confusão daquele momento. O peso das consequências agora começava a desmoronar sobre ela. "Como isso é possível?" ela perguntou, o medo se transformando em paralisante tristeza. "Como eu poderia? Porque você estava tão absorvida em sua própria dor que não percebeu o que estava fazendo. Você sacrificou o que mais amava sem saber." Vitor se afastou, a tormenta em sua expressão refletindo a gravidade. Ele estava se tornando uma parte da sombra novamente. Cada palavra sua uma luta contra as trevas. Ana sentiu o chão tremer abaixo de seus pés, uma fissura aparecendo e se expandindo. "Não, espere!" gritou. "Eu posso corrigir, eu posso fazer isso." Mas os sussurros ficaram mais intensos, transformando-se em gritos de raiva e desespero. O pânico tomou conta de Ana, enquanto ela lutava para agarrar a luz que parecia tão distante. Então, antes que tudo desmoronasse, a imagem da árvore de almas surgiu na sua mente. "O que eu devo fazer?" ela perguntou, suas mãos tremendo. "Como posso salvar Lucas?" Vitor a olhou, seus olhos transbordando de tristeza. "A verdade é um peso que você terá que suportar. Você terá que sacrificar algo mais, algo que ama." O chão se abriu completamente e Ana foi puxada mais fundo na escuridão, enquanto as vozes se tornavam ainda mais confusas. O desespero nas sombras parecia vibrar em resposta ao seu pânico, alimentando-se do caos. "Qualquer coisa!" Ana gritou, a voz ecoando pelo abismo.
Mas no fundo, ela sabia que a escolha não era tão simples assim. Cada sacrifício carrega um preço. E enquanto a escuridão a engolia, a única pergunta que restou foi: ela estava pronta para pagar? Ana sentiu o frio da escuridão envolvê-la, assim como sentiria a sombra de Vítor, que sempre esteve à espreita. Mas a coragem ecoava dentro dela, pulsando como um tambor, batendo forte com cada impulso. Não havia mais como hesitar. Ela tinha que enfrentar o que estava por vir. Não havia mais saída. O amor por Lucas iluminava sua decisão, cada centelha de esperança lutando contra a opressão das sombras. "O que você quer de mim, Vítor?" Ana perguntou, a voz firme. "Eu já sei que essa dívida não é minha. Você não pode me manipular mais." A presença sombria à sua volta parecia vacilar, sombras contorcendo-se em desespero. "Complicada você é, mas a verdade é que essa dívida foi nossa desde o início." Ele respirou, causando uma onda de dor palpável em Ana. "Diga-me, você tem coragem para quebrar esse ciclo? A escuridão quer que você escolha, e a escolha pode ser devastadora." As sombras começaram a se agitar de forma frenética, dançando ao seu redor, como se estivessem ameaçando consumir tudo. Ana viu flashes de rostos desaparecidos, almas que pareciam implorar por liberdade. Sabia que eram as vítimas da mesma maldição. "E se eu não escolher? E se eu decidir que não vou mais carregar esse fardo?" Ela desafiou, o coração pulsando de adrenalina. Uma risada ecoou através das paredes sombrias, um som gutural e cruel. "Ah, Ana, você precisa entender. A escolha é inevitável. Ou você sacrifica seu amor por ele, ou a si mesma." Ana fechou os olhos, respirando fundo, absorvendo a intensidade do momento. O que ela faria? O que estava disposta a perder de verdade? As memórias de Lucas a inundaram. O sorriso, o abraço apertado, as gargalhadas inocentes. Era como um combustível ardente que a impulsionava para frente. "Eu escolho o amor", gritou. "Não me importo com o que você deseja. Eu não vou perder Lucas." Nesse instante, uma fenda se abriu em seu coração e a luz irradiou de dentro dela, cruzando as sombras, queimando tudo o que tocava. Vítor gritou, a angústia em seu rosto se refletindo na escuridão que se contorcia. Ele estava perdendo o controle. A luz envolveu cada canto obscuro que havia tomado conta de suas vidas, transformando o desespero em alívio. "Você não pode fazer isso. A dívida ainda está de pé." Vítor rugiu, a insegurança agora clara em sua voz. "Não a minha dívida." Ana retrucou, cada palavra uma afirmação poderosa. "Eu quebrarei esse ciclo. O amor é mais forte do que a escuridão." Então a sala começou a reunir energia, uma corrente de luz que foi crescendo, mais brilhante do que tudo que já vira. Ela sentiu as mãos de Lucas nas suas, como se eles estivessem fazendo isso juntos. E com um último impulso, Ana rosnou, "Eu me recuso a deixar que suas sombras nos aprisionem mais." A luz explodiu, erradicando Vítor e seu domínio sombrio. Uma onda de calor inundou o espaço, fazendo com que as sombras gritassem em um coro de desespero. E então, tudo começou a desaparecer. Ana olhou para Lucas, que sorriu, e nesse momento, a escuridão se desfez. O ambiente agora estava tomado por um brilho radiante, um arco-íris de cores puras que iluminava a casa. As almas presas se libertaram, uma sensação de paz pairando no ar pesado, como se cada um finalmente encontrasse o caminho de volta. Eles estavam seguros. "Você conseguiu, mamãe!" Lucas exclamou, os olhos brilhando. Ana sorriu através das lágrimas, o coração leve. Havia muitas feridas a ser curadas, mas naquela noite, eles quebraram um ciclo antigo. O peso da dívida se dissipou, e o amor dele se tornou a verdadeira herança. Mas nem tudo estava resolvido. Sabia que os ecos do passado poderiam sempre retornar. No entanto, ela estava pronta para enfrentar qualquer sombra que aparecesse, armada com o amor que a tornava forte. A Rocinha, agora luzida num novo amanhecer, permanecia como testemunha da luta e da vitória. Ana segurou a mão de Lucas e juntos caminharam pelas vielas renovadas, prontos para enfrentar os desafios do futuro. "É hora de recomeçar", disse Ana, com determinação. E com isso, a verdadeira maldição foi quebrada. As noites se tornaram tranquilas novamente, e a Rocinha, mesmo com seus segredos, encontrou um jeito de sobreviver. Você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas de terror. Há muito mais à frente. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso conteúdo a chegar mais longe. Comente suas reações e teorias sobre este final arrebatador. Queremos ouvir você. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão impactante.
Vamos juntos mergulhar no terror e na superação.